Meus irmãos, nesse dia lindo que Deus nos deu, lendo o Salmo de número 132, nós podemos perceber aqui que há uma oração a favor de Davi, dos seus descendentes, do seu povo. E essa oração, ela expressa aqui dois pensamentos, que embora sejam distintos, eles se complementam. Fala do amor de Davi para com Deus, por Deus, o amor de Davi por Deus, e destaca que as promessas de Deus feitas a Davi são distintos, um parte do homem para Deus, o outro parte de Deus para o homem, mas se completam neste salmo: o amor de Davi por Deus e as promessas de Deus a Davi. É o que nós percebemos recebendo destaque nesta oração do Salmo 132. Nessa primeira parte, fica fácil perceber por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque nós notamos aqui que Davi amava a Deus de todo o seu coração. Sim, ele amava a Deus de todo o seu coração e com todas as suas forças. Basta ler e reler este salmo e você vai perceber, sentir o amor presente ali de Davi para com Deus, porque Davi desejava de todo o coração ter Deus perto de si, do seu lado, andar com Deus, na presença de Deus. Não foi à toa que Davi desejou trazer de volta a Arca da Aliança para perto de si. Ele queria estar perto de Deus. E isso partiu do seu coração, esse desejo de estar perto de Deus. É uma atitude de quem ama. Quem ama deseja estar sempre perto da pessoa amada. E assim era Davi para com Deus. Ele amava a Deus e desejava ter Deus perto da sua vida. Nota bem, relendo aqui, o salmo começa assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. E aqui, é claro, não está falando de todas as provações que Davi enfrentou ao longo de sua vida, mas as provações que Davi enfrentou para trazer de volta a Arca da Aliança para perto dele. E é maravilhoso o que Deus faz, porque é exatamente o que nós temos estudado nas quartas-feiras. 1 Crônicas, capítulo 13 ao capítulo 15, falando do desejo de Davi de trazer a Arca da Aliança para perto. Mas nesse ímpeto de trazer a arca para perto, Davi não percebeu que havia algumas decisões erradas, escolhas erradas que ele fez, como transportar a arca em cima de carroça, como ter pessoas próximas da arca que não eram levitas, e isso custou a morte de Uzá e um grande desgosto para o coração de Davi. Ele queria fazer a coisa certa, mas infelizmente da maneira errada, e isso por alguns instantes entristeceu o seu coração. É o que o salmista está destacando aqui: lembra, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. Lembra de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E esses primeiros 5 versos mostram o amor de Davi, o desejo que ele tinha de trazer Deus para perto da sua vida, a Arca da Aliança para perto do seu reino. Dá para ver o zelo que Davi tinha para com as coisas de Deus. Você nota nesses primeiros versos a preocupação: eu já tenho a minha casa, eu já estou estabelecido, mas é a Arca de Deus, onde Deus se manifesta para o seu povo. Onde é que ela está? De que jeito ela está sendo tratada? E Davi tinha essa preocupação, esse zelo pelas coisas de Deus. É o amor, esse desejo de estar perto, mas também o desejo de tratar bem, cuidar bem das coisas que pertencem ao ser amado. Davi estava manifestando todo o seu amor
ao longo da sua vida, e esse amor foi captado pelo salmista, que diz: Senhor, lembra de Davi. Não era Davi escrevendo, mas lembra, Senhor, de Davi teu servo, a favor de Davi, por tudo que ele fez, como ele amava ao Senhor de todo o seu coração, como ele tinha um desejo genuíno, verdadeiro de ter Deus perto da sua vida, como ele tinha zelo cuidando das coisas de Deus. E é claro que esse desejo foi expresso também em 2 Samuel, capítulo 7. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 7. Davi foi buscar a arca, fez o sacrifício, um grande esforço para trazer a arca de volta para Jerusalém, ou trazer finalmente a arca para Jerusalém, o seu destino final. Desde a peregrinação ao deserto, até finalmente repousar, e é isso que Davi diz, aqui neste salmo, retratado nesse salmo: entra, Senhor, levanta, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. O lugar de repouso é o lugar final, o seu destino final. Mas 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 3, mostra o desejo do coração de Davi, quando diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, e isso foi uma recompensa que Davi teve por amar a Deus e buscar a vontade de Deus, Deus o estabeleceu em Jerusalém, firmou o seu reino na sua casa, fortaleceu o seu reino e abençoou a vida do seu povo. E quando Davi já estava ali estabelecido, a sua casa estava pronta, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, Natã, eu moro em casa de cedros que foram enviados de Tiro pelo rei Irão, e a arca de Deus se acha numa tenda. Vocês conseguem perceber a preocupação? Porque a minha casa está toda arrumada, feita do melhor material, e a casa de Deus é feita de tenda. Então disse Natã ao rei: vai, Davi, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O desejo do coração de Davi era agradar a Deus. Ele amava a Deus de todo o seu coração, e isso está bem retratado neste salmo de número 132. Davi amava a Deus, desejava ter Deus perto, cuidar bem das coisas de Deus. Ele tinha zelo pela casa de Deus. Porque eu vou morar numa boa casa e Deus numa tenda? Seria tão bom se nós aprendêssemos isso com Davi, não é? Muitas vezes nos preocupamos em zelar pela nossa casa e ter o melhor na nossa casa, mas não temos a mesma preocupação com a casa de Deus. Mas aqui Davi estava expressando o seu amor, ou melhor, o salmista estava expressando o amor que Davi tinha por Deus, e dizendo: Senhor, lembra de Davi teu servo. Ele te amava de todo o coração, ele desejava ter o Senhor perto, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, e ele era comprometido com as coisas de Deus. Ainda do verso 1 ao 5 do Salmo 132, você percebe tudo isso: o desejo de ter Deus perto, o zelo de Davi e o comprometimento de Davi. O comprometimento porque Davi estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar esse propósito, para mostrar o quanto ele amava a Deus. Ele não descansaria enquanto não visse a casa de Deus pronta. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso Jacó: não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. É claro que é um poema, não significa que Davi passou a noite sem dormir, ou que ele não foi se deitar. Não, Davi foi se deitar, mas ele não conseguia descansar em paz enquanto não visse a casa de Deus pronta. E a ideia é que eu não vou medir esforços
não medirei esforços até ver tudo isso acabado. E ele estava disposto a fazer tudo isso. E Davi se esforçou para fazê-lo. Ele conseguiu trazer, cumprindo a sua promessa, a arca de Deus para perto, para Jerusalém, com grande festa, com os levitas conduzindo o povo no louvor e na adoração. Mas foi proibido por Deus de construir o templo. Mas isso não impediu de continuar mostrando o seu amor para com Deus. Ele juntou tudo o que ele pôde: ouro, prata, pedras preciosas, o melhor material, a melhor madeira. Ele juntou e deixou tudo pronto para que Salomão, seu filho, pudesse então construir o templo, que todos chamam Templo de Salomão, ou chamavam Templo de Salomão, quando na verdade o desejo partiu do coração de Davi, e foi ele quem fez tudo para tornar esse sonho um sonho real. Davi amava a Deus de todo o seu coração, e é isso que merece o destaque e a nossa atenção nesse texto. Ele fez de tudo para cumprir a sua promessa. Levanta-te, Senhor, era o que o povo dizia, os levitas, quando a arca saía do seu lugar para continuar a marcha no deserto. Levanta-te, o Senhor, e a coluna se levantava e ia à frente do povo, e o povo ia seguindo. E Davi diz: levanta-te, Senhor, e agora entra no teu repouso. Aqui está o lugar da arca, a tenda que preparamos. Entra no teu repouso, na tua fortaleza, a cidade de Sião. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Era o desejo do coração de Davi. Davi disse isso: santificai-vos. Aos sacerdotes ele disse: santificai-vos, porque nós vamos trazer a arca. Os sacerdotes se santificaram, e como vimos na quarta-feira, até Davi se vestiu como um dos levitas, como quem diz: não sou melhor e não sou maior, estou aqui igual a vocês para servir a Deus e para servi-lo de todo o meu coração. E assim fez Davi. O versículo 10 então é como se fosse uma ligação entre esses dois pensamentos presentes nessa oração: o amor de Davi por Deus e as promessas de Deus para Davi. Porque o verso 10 diz assim: por amor de Davi teu servo, ó Senhor, não desprezes o rosto do teu ungido. E aí vem a resposta de Deus, porque as promessas de Deus, destacado do verso 11 ao verso 18, são uma resposta de Deus ao amor de Davi. Davi amava a Deus, e o que Deus fez? Está descrito aí. Deus estabeleceu o seu reino, o reinado de Davi para sempre. Foi a promessa que Deus fez para Davi. Versículo 11 e 12: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará: um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. E qual foi o último herdeiro da linhagem de Davi ao trono? Jesus Cristo. E aí, quando você lê este salmo, você entende porque Davi frisou diversas vezes que ele veio para fazer a vontade do Pai. Porque Deus prometeu que se os filhos de Davi guardarem a minha aliança, o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão no trono para sempre. Ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E isso lhe deu direito e confirmou o seu direito de reinar para todo o sempre. Mas promessas que Deus fez a Davi, que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo e se cumprirá no final dos tempos, quando Cristo estiver reinando
para todo sempre sobre toda a humanidade. Então Deus prometeu a Davi estabelecer o seu reino para sempre. Sim, Deus prometeu. E é uma contrapartida. Davi queria estabelecer a casa de Deus e Deus decidiu estabelecer a casa de Davi. Deus prometeu estar sempre ao lado de Davi, ao seu lado. Davi desejava realmente trazer Deus para perto de si e Deus disse: eu estarei do seu lado. Versículo 13 e 14 diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Habitarei, estarei morando, farei morada. Parece muito com o que Jesus ensinou, não foi? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E viremos e faremos nele morada. As promessas de Deus feitas a Davi, de um reinado eterno, para sempre, de estar sempre do seu lado, dando a ele um futuro abençoado. Versículo 15 a 18: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Vocês percebem? Parece a resposta de tudo aquilo que o salmista estava pedindo para Davi. Senhor, lembra de Davi, porque foi Davi quem disse: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e Deus disse: eu os vestirei de salvação. Que o teu povo se alegre, Deus disse: eu farei o povo feliz. De júbilo exaltarão os seus fiéis, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. E aí Deus está prometendo provisão, salvação, alegria, força e um herdeiro. Uma lâmpada que não se apaga. Jesus, a luz do mundo. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Provisão, salvação, alegria, força, herdeiro e um reino estabelecido por Deus. Grandes bênçãos prometidas por Deus para aquele que o ama. Então, diante do que nós percebemos nesse salmo, poderemos perguntar talvez por que ele é tão especial, ou por que ele faz parte dos salmos de romagem, de degrau, de ascensão. Se você não sabe o que é isso, degrau, romagem, ascensão, era porque estes salmos foram especialmente escolhidos pelo povo judeu para ser lido todos os anos e todas as vezes que eles empregavam uma grande viagem para sair da sua terra em direção a Jerusalém, a casa de Deus. Por que este salmo era tão especial e por que o povo judeu lê todas as vezes que emprega essa jornada, indo para a casa de Deus? Talvez a resposta seja porque este salmo é um incentivo na jornada, um estímulo, um encorajamento que faz o povo lembrar que deve amar a Deus como Davi amou. Deve amar a Deus de todo o seu coração, como fez Davi. E não apenas faz o povo lembrar do seu dever de amar a Deus de todo o seu coração, como fez Davi, como também faz o povo lembrar que vale a pena amar a Deus. Então, quando você estiver se sentindo abatido, desanimado, no meio dessa longa jornada chamada vida, lembre-se deste salmo. Lembre-se, vale amar a Deus, e você deve amar a Deus como Davi amou.
Há pelo menos duas ocasiões no Novo Testamento em que amar a Deus recebe um certo destaque. Mateus 22, 37 e Lucas 10, 27, onde diz que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. Uma dessas expressões foi dita por Davi quando ele estava sendo questionado pelos fariseus sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. E a segunda, quando aquele jovem de qualidade se aproximou de Jesus Cristo para saber o que era necessário para entrar no reino dos céus. E ele diz: o que diz a lei e como você interpreta? Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz: vai e faz isto. E é claro que Deuteronômio capítulo 6, essa foi a principal instrução dada por Deus para o seu povo, e que vale a pena recordarmos nessa manhã. Apenas para enfatizar, meus queridos, vale a pena amar a Deus. Aí está o exemplo de Davi, um exemplo que encorajava o povo a servir a Deus. Vale a pena amar a Deus e amar a Deus de todo o nosso coração, como fez Davi. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, Deus diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Davi aprendeu esta lição. Ele amou de fato Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Não descansarei enquanto não ver a casa de Deus estabelecida. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e devem estar no teu também. Tu as inculcarás a teus filhos, colocarás na mente do seu filho, e dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, para todo lado, para onde você olhar, essas palavras deverão estar lá. Não devem nunca sair diante dos seus olhos, ou de dentro do seu coração, que é seu dever amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O versículo 20 conclui perfeitamente esse pensamento, e que se encaixa muito bem com o Salmo 132, de alguém que está viajando uma longa distância para chegar à casa de Deus, e que pode ao longo dessa jornada ser questionado pelo seu filho: por que, pai, nós fazemos isso? Ou quem sabe o seu filho lhe perguntando: pai, por que a gente vai à igreja todos os domingos? E aí a palavra de Deus responde: quando o teu filho de futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Pai, o que significa tudo isso? Por que este Salmo 132 é tão importante? Porque é importante amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Então dirás a teu filho: meu filho, nós éramos escravos de Faraó no Egito. Como nós cristãos éramos escravos do pecado. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
da mesma maneira como Deus nos tirou do lamaçal do pecado, com a sua poderosa mão enviando o seu Filho unigênito, para por amor a nós, morrer na cruz em nosso lugar. De forma poderosa, Ele nos arrancou das trevas e nos transportou para o seu reino maravilhoso de luz. Éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Deus nos tirou e fez grandes sinais e maravilhas, transformando nossas vidas. Para nos levar a uma terra que Ele prometeu também aos nossos pais: novos céus e uma nova terra. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Aí, eis a razão por que devemos obedecer a Deus. Meu filho, eu obedeço e não é pesado para mim, não é cansativo, sofrido, é um prazer, porque eu sei que o que eu faço obedecendo a Deus é para o meu bem, para que Deus continue abençoando a minha vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. E aí estão os princípios que se encaixam perfeitamente com o Salmo de número 132. Vale a pena amar a Deus. Deus fez promessas maravilhosas a respeito de Davi. Uma parte Ele cumpriu e uma parte Ele ainda cumprirá. Assim como tem nos abençoado e nos abençoará, se agirmos como Davi agiu, amando a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. De forma prática, como Davi fez, buscando sempre estar na presença de Deus. De forma prática, como Davi fez, zelando pelas coisas de Deus. E de forma prática, como Davi fez, nos comprometendo, consagrando nossas vidas, até que a vontade de Deus se cumpra em nosso viver. Ame a Deus, vale a pena, e você será tremendamente abençoado. Que Deus nos abençoe.